Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Eu sou a Bruna Pereira, sou psicóloga, faço doutorado em psicologia aqui na UFMG e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o impacto da pandemia na saúde física e na saúde mental dos idosos. Vamos lá? Esse é o conteúdo que eu preparei para o vídeo de hoje. Inicialmente, eu vou falar, né, sobre a Covid-19 e seu impacto na saúde física e mental dos idosos. Em seguida, né, eu vou falar um pouco sobre o isolamento social e a solidão. Ao longo desse vídeo, eu vou dar um foco maior, né, para o impacto da pandemia, principalmente na saúde mental dos idosos. Mas essas duas condições, né, que é o isolamento social e a solidão, são extremamente importantes, porque elas podem prejudicar muito negativamente tanto a saúde física como a saúde mental dos idosos, tá? Então, ao longo desse vídeo, eu vou caracterizá-los, até para vocês identificarem, né, com mais facilidade se os idosos que vocês acompanham estão socialmente isolados ou podem estar, né, experimentando solidão. Além disso, eu vou falar, né, quais são os fatores de risco para o isolamento social e a solidão, como que esse isolamento social e a solidão, né, afetam a saúde e como vocês, agentes que já acompanham tão bem os idosos, né, no seu dia a dia, podem auxiliá-los a lidar com essas questões de saúde que surgiram principalmente durante esse período de pandemia, tá? Bom, gente, como vocês já sabem, né, o coronavírus faz parte de uma família de vírus, né, que provocam infecções respiratórias. A Covid-19 foi descoberta ali no finalzinho de dezembro de 2019, em uma cidade da China, mas como o vírus é altamente transmissível, né, logo ele se espalhou por todos os continentes, né, e no iniciozinho ali de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que nós estávamos vivenciando uma pandemia, tá? Nós sabemos que a maioria das pessoas que são infectadas com Covid-19, elas apresentam doença respiratória leve ou moderada, e a maioria dessas pessoas, elas não precisam ser hospitalizadas e conseguem se recuperar sozinhas. Mas a gente sabe, né, gente, que existe um outro grupo de pessoas que ficam gravemente doentes. Geralmente essas pessoas apresentam muita dificuldade para respirar ou sentem falta de ar, e essas pessoas precisam ser hospitalizadas e muitas vezes podem vir a óbito, né? Como infelizmente, né, nós vimos durante esse período de pandemia, muitas pessoas vieram a óbito em decorrência das complicações da Covid, né? Logo, os especialistas, os pesquisadores, eles identificaram, né, que havia um grupo de risco, que foram justamente os idosos, as pessoas que apresentam doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias crônicas, neoplasias. Todas essas pessoas são mais propensas, né, a desenvolver doenças graves em decorrência da Covid. Vale destacar que os idosos são considerados um grupo de risco, né, porque o envelhecimento diminui a capacidade de reação do nosso sistema imunológico, tá? E, além disso, os idosos é a parcela da população que mais apresenta doenças crônicas, que é considerado, né, um outro fator de risco às doenças crônicas. E outro ponto que merece destaque, gente, é que logo após ter sido identificada, né, várias medidas de distanciamento social e proteção individual foram adotadas, né, pelas organizações de saúde, pelos países, justamente para controlar, né, a disseminação da Covid-19. E uma dessas medidas, né, que eu gostaria de destacar mais foi o distanciamento físico, né? A gente sabe que o distanciamento físico foi uma medida muito importante que evitou uma maior disseminação do vírus, né? Mas o prolongamento do distanciamento social fez surgir, né, uma outra grande preocupação, que foi a saúde mental e física dos idosos, né? Porque esse distanciamento social, principalmente naqueles períodos, né, de quarentena, onde as medidas estavam um pouco mais rígidas, acabou causando, né, impactando também a saúde física e a saúde mental dos idosos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, gente, sobre o impacto específico na saúde, né? O que a gente pode dizer que mais impactou a saúde de idosos durante esse período pandemia, né? Um ponto que merece destaque é que, por conta, né, dessas medidas de distanciamento social, muitas pessoas com doenças crônicas, principalmente os idosos,
deixaram de fazer o controle adequado, né, de suas doenças crônicas, né? Nesse período, a gente viu, né, principalmente quando as medidas de quarentena estavam mais rígidas, a gente viu aí um aumento, né, das consultas, das teleconsultas, né, através da telemedicina, que permitiu que muitas pessoas com doenças crônicas, né, realizassem acompanhamentos médicos para monitorar suas doenças, as pessoas com transtornos psicológicos também tiveram possibilidade, né, de continuar sendo monitoradas pelo psicólogo através das consultas virtuais. No entanto, geralmente os pacientes mais jovens tiveram mais facilidade e aderiram mais a esse tipo de consulta do que os idosos. Os idosos apresentam mais dificuldade, mais resistência, né, a essas ferramentas de tecnologia, aos serviços virtuais de comunicação. E justamente por conta, né, dessa dificuldade de acesso, dessa resistência também, muitos idosos deixaram de realizar os acompanhamentos necessários, tá, de suas doenças crônicas. Aqueles idosos também que apresentavam já algum transtorno psicológico, muitas vezes deixaram, né, de fazer um acompanhamento com um psicólogo de forma regular, por conta das medidas de distanciamento físico. Vale lembrar também, né, que no caso dos idosos mais saudáveis e que tinham uma vida ativa, que participavam, né, de grupos de convivência, de grupos de arte-terapia, de terapia ocupacional, todas essas atividades também foram suspensas, né, durante o período mais crítico da pandemia, e toda essa mudança de rotina impactou bastante a saúde física e a saúde mental dos idosos, tá? Então, os pontos que merecem destaque, né, o manejo inadequado das doenças crônicas e a saúde mental dos idosos, que ficou bastante comprometida durante esse período de pandemia, tá? A gente sabe que o distanciamento social é a estratégia mais eficiente para evitar, né, o contágio, a disseminação da Covid, mas que ela também pode trazer prejuízos à saúde física e psicológica da população, né? No caso dos idosos, gente, durante esse período, como eu mencionei, né, muitos deixaram de fazer os cuidados adequados, deixaram de controlar suas doenças crônicas de forma adequada. Além disso, né, houve um aumento do número de casos de sedentarismo e de inatividade física entre idosos, tá? Houve um aumento também, né, dos casos de isolamento social, de solidão, e além disso, gente, houve um aumento do número de casos de depressão em idosos durante esse período de pandemia, tá? Bom, gente, agora eu vou falar dessas duas condições que eu já mencionei, né, que são extremamente importantes, que podem prejudicar bastante a saúde física, a saúde mental dos idosos, tá? Que é o isolamento social e a solidão, tá? O isolamento social e a solidão, eles tendem a andar juntos, mas os pesquisadores são cada vez mais conscientes, né, que uma pessoa pode experimentar um e não experimentar o outro. O isolamento social, gente, é definido como ter pouco contato frequente com pessoas, como familiares, amigos, membros ali, né, da comunidade, como vizinhos, ou pessoas de um grupo religioso. Então, quando a gente está falando de isolamento social, é numa perspectiva mais objetiva, quando a pessoa não tem pessoas suficientes para interagir. Agora, quando a gente está falando de solidão, é quando a pessoa se sente sozinha, né, se sente solitária, ou tem menos conexão, sente que tem menos conexão com os outros do que deseja, tá? É diferente, é uma perspectiva mais subjetiva, né? É a pessoa se sentir sozinha. E vale destacar, né, como eu falei, não são a mesma coisa. Tem gente que pode ter uma vida, né, relativamente isolada e não se sentirem solitários, né? E também há pessoas que podem ter muitos contatos sociais e ainda assim se sentir sozinhos, se sentir solitários, tá? E quais são os fatores de risco que causam esse isolamento social ou a solidão? Bom, a gente sabe que o envelhecimento em si não causa nem o isolamento social e nem a solidão. No entanto, a gente sabe também, né, que os idosos, eles são mais propensos a experimentar tanto o isolamento social quanto a solidão, justamente por conta dos fatores de risco. E quais são esses fatores de risco? Há fatores, gente, que são demográficos, como, por exemplo, morar sozinho, ser viúvo, solteiro, né, divorciado, não participar de grupos sociais, ter menos amigos, morar em locais inseguros ou de difícil acesso, tudo isso aumenta o risco para o isolamento social e para a solidão. Há também outros fatores de riscos, né, que são relacionados a problemas de saúde e de bem-estar,
como, por exemplo, ter doenças crônicas, dificuldades para se locomover, comprometimento cognitivo, demência, depressão, problemas na visão, dificuldades auditivas, tá? E há outras mudanças também que podem ocorrer na vida do idoso, né? Como, por exemplo, deixar o mercado de trabalho, se aposentar, perder, né, o parceiro ou a parceira, perder alguém da família ou amigos, tornar-se um cuidador, né? Mudar-se, principalmente para aquele idoso ali que mora há muitos anos em uma residência e de repente tem que se mudar não só de residência, mas às vezes de cidade, de estado, dispersão familiar, principalmente quando os filhos, né? Às vezes tem que se mudar, principalmente quando é para lugares mais distantes, em outros estados. Redução da renda também é considerado outro fator de risco para o isolamento social e para a solidão. E como que esse isolamento social e a solidão pode afetar a saúde? Os dois, gente, as duas condições aumentam os riscos, né, para diversos problemas, como doenças cardiovasculares e AVC, aumenta o risco também para declínio cognitivo, para depressão e ansiedade, para problemas de sono, o isolamento social e a depressão e a solidão também aumentam, né, os riscos para a obesidade, para o tabagismo, para a inatividade física, para o suicídio e ideação suicida, tá? Tanto para aquelas tentativas planejadas, como simplesmente o desejo, né, de dormir, não acordar. O isolamento social também está associado ao uso de substância, aumento de risco de morte prematura, tá? Então, dá para ter uma noção, né, do quanto que essas duas condições prejudicam não só a esfera, né, física, mas também a saúde mental dos idosos, tá? Aqui eu trouxe os dados de uma pesquisa só para vocês verem, né, como que essas duas condições afetam a saúde em números, né? Recentemente, uma pesquisa, né, que foi realizada em 2020, ela identificou que o isolamento social tem sido associado a um aumento de cerca de 50% do risco, né, de uma pessoa desenvolver demência. Aumenta também o risco em 29%, né, de uma pessoa ter uma doença cardíaca coronária aguda. Além disso, está associado a um aumento de 32% do risco de acidente vascular cerebral. Então, são duas condições que trazem, né, prejuízos severos para a saúde do idoso. E como que vocês, agentes, né, podem auxiliar os idosos com esses problemas de saúde que surgiram principalmente durante a pandemia? Bom, gente, o primeiro ponto, né, é checar se os idosos que vocês acompanham, né, têm doenças crônicas e, se tiverem, se eles estão fazendo o uso adequado da medicação para o controle da doença. Como eu mencionei ao longo desse vídeo, muitos idosos deixaram de fazer o controle adequado para suas doenças crônicas, deixaram de tomar a medicação, tá? Vocês podem sugerir uma forma de organizar a medicação, orientá-los, né, sobre a importância de controlar suas doenças crônicas. Se fizer muito tempo, né, que aquele idoso que você está atendendo fez uma consulta médica, né, para monitorar sua doença, é importante facilitar o acesso daquele idoso aos serviços de saúde, através do agendamento de consultas, levar a consulta agendada em uma próxima visita domiciliar. Outro ponto importante é investigar se o idoso que você está atendendo apresenta sinais, né, de isolamento social ou de solidão. Então, durante a visita, é importante perguntar para o idoso se ele tem se sentindo solitário, se ele recebe visitas de familiares, de amigos. E isso é muito importante, gente, principalmente se o idoso mora sozinho, tá? Investigue também como que é a rotina, como que é o dia típico daquele idoso, tá? O que ele costuma fazer desde o momento que acorda até quando vai dormir. Pergunte se ele faz atividade física, se ele tem alguma atividade de lazer, se ele participa, né, de algum grupo para idosos ou algum grupo religioso. Essas perguntas, elas podem te ajudar a identificar se aquele idoso que você está acompanhando, se ele está socialmente isolado, ou se ele pode estar, né, se sentindo solitário, se ele pode até mesmo estar apresentando, né, sinais ali sugestivos de depressão. Outro ponto importante que é sempre bom reforçar durante as visitas é que vocês estimulem, né, que os idosos tenham uma rotina mais envolvente, uma programação diária mais envolvente, né? Que é importante incluir atividades de lazer,
estimular também, né, que esses idosos façam atividades físicas, como, por exemplo, caminhadas, e adotem, né, outros hábitos saudáveis também. Durante esse período de pandemia, né, teve um aumento aí do número de casos de sedentarismo, então é importante orientar os idosos sobre a importância, né, da atividade física para a manutenção da qualidade de vida, da saúde física. Então, orientá-los, né, a fazer caminhadas, é claro, utilizando máscara e adotando ainda todos os cuidados, né, para evitar a contaminação por Covid. E lembrando, gente, que em casos, né, de suspeita de depressão e ansiedade, a importância, né, de vocês encaminharem para uma consulta com o médico, de sugerirem, né, encaminharem para um acompanhamento psicológico, tá? Se vocês perceberem que aquele idoso está apresentando muitos sinais de solidão, como eu falei no outro vídeo, né, que foi bem específico sobre depressão, a gente sabe que o isolamento social e a solidão também são associados à depressão. Então, às vezes, cabe, né, aplicar aquela escala de depressão geriátrica, que o uso, né, pode ser realizado por qualquer profissional de saúde. Então, vocês podem aplicar aquela escala para rastrear a presença de sinais de depressão. Não é uma escala de diagnóstico, mas permite identificar se aquela pessoa está apresentando sintomas, né, de depressão, e a partir disso encaminhar para o médico, né, em casos suspeitos, encaminhar para o médico ou para um acompanhamento psicológico, tá? Bom, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Mais uma vez, muito obrigada, tá, pela sua atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a esse vídeo, podem entrar em contato comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Pronto, amor, mas